Eu fiz um desenho sobre sonhos, baseado em Gênesis 37:19. E aí, gente, que é o Rickson, bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez a gente vai falar um pouco sobre sonhos, sonhos que o Senhor coloca no nosso coração. Nessa passagem que eu disse, Gênesis 37:19, a gente vai ver os irmãos de José zombando do mesmo, dizendo, lá vem aquele sonhador. Ali é a passagem onde eles já estão decididos a matá-lo. E a gente sabe que eles não matam, né? Eles acabam jogando ele no poço e vendendo ele como escravo. E aí a gente já pode partir daí. Mas quando você olha pra José, você vê alguém que recebeu um sonho do Senhor, né? O Senhor falou com ele literalmente em sonho e mostrou que ele estaria sobre a própria família, sobre os irmãos. Um sonho bem profético ali e literalmente é o que acontece mais pra frente, depois de tudo que ele passa, é o que acontece. A gente vê que o Senhor, ele faz promessas, ele nos coloca em lugares, você vê que o Senhor tem um chamado pra cada um de nós como corpo de Cristo, e são vários membros. Assim como Paulo vai dizer. Tendo dito isso, a gente talvez possa aprender com José que não é muito sábio a gente sair compartilhando aquilo que Deus nos entrega pra todo mundo. Não é todo mundo que talvez vai acreditar ou vai interpretar da melhor forma. Porque o que os irmãos pensaram, e já havia uma inveja ali, né, pelo pai preferir e meio que mimar José, mas eles acham que ele tava se achando e querendo dominar sobre eles. E aí dá o que dá. E eu já passei por situações de compartilhar coisas que Deus colocou no meu coração e elas não serem muito bem recebidas. Então eu tô te contando aqui pra você não ter que aprender da pior forma, sabe? Não saia contando pra todo mundo aquilo que Deus diz que vai fazer na sua vida, os lugares que Deus vai te colocar para abençoar pessoas e tudo mais. Seja sábio para encontrar pessoas de confiança, pessoas que realmente não vão zombar da sua cara, pessoas que vão realmente olhar para aquilo ali com equilíbrio e também te colocar um equilíbrio em você, sabe? Te ajudar a realmente olhar para isso e não espiritualizar demais também. Porque como a gente olha, às vezes nem a nossa própria família vai acreditar muito e eles não têm que acreditar também. Às vezes tem muito disso de querer nos proteger, né? Às vezes nem querendo trazer pro lado da fé, mas às vezes você pode falar pros seus pais que quer fazer tal coisa e talvez na cabeça deles aquilo ali não vai dar um futuro tão bom, aquilo ali não é algo sólido para construir uma carreira. E por trás eles querem te proteger, mas a gente tem que seguir aquilo que Deus nos chama para viver, né? Querendo ou não. Claro que sempre honrando os nossos pais, como a Bíblia diz, né? O Senhor não se contradiz. Honrando eles, mas escolhendo fazer a vontade de Deus. Mas a família de José não entende, dá o rolo que dá, ele acaba sendo vendido como escravo pelos próprios irmãos. E aí é um outro ponto que a gente pode tocar aqui, que os sonhos de Deus, aquilo que Deus coloca no nosso coração, as promessas que o Senhor faz sobre nós, eles não se cumprem da noite pro dia. Porque se cumprisse, a gente não teria estrutura para viver tudo isso e administrar tudo isso. José não teria estrutura. É que eu não falo só de dinheiro, tá? Eu falo, às vezes seu sonho é ter família, você já tem condições financeiras para isso, mas se você começa a namorar, noivar, você larga de Jesus, você esquece que Jesus existe e o Senhor te abençoou com uma noiva, com uma esposa, ou noiva e esposa, você que é mulher. Então a gente tem que ter muita maturidade. Eu falei sobre isso no vídeo anterior, que as bênçãos, elas podem soubar do Senhor e a gente tem que ter maturidade para isso. E quando você olha para José, você vê que ele seria colocado num lugar de governo, num lugar de administração. E aí ele vai passando pelos lugares, ele passa pela cadeia, que é um lugar de escassez, mas antes ele passou por um lugar de abundância, casa de Potifar. E é interessante porque depois que ele entra no governo, ele vai governar tudo, ele começa governando na abundância e depois vai ter que governar na escassez. E você vê que ele foi testado antes. José, ele aprendeu no processo até que o sonho se realizasse, até que Deus dissesse que aquele era o tempo, ele viveu tudo aquilo, ele foi preparado e treinado em cada estação da vida dele. Então, sabe, às vezes a gente reclama das coisas que acontecem no meio do caminho, enquanto a gente tá esperando que palavras se cumpram, enquanto a gente tá buscando por isso, mas são justamente essas coisas que nos estão preparando. E quando a gente começa a olhar dessa forma, fica mais leve de lidar com as situações que acontecem. E aí Tiago vai falar pra gente se alegrar nessas situações difíceis, né? Porque elas têm vários benefícios. Mas tem um processo a ser vivido, esse processo não é Deus te deixando de lado, não é Deus te deixando de castigo, é um processo necessário e a gente sabe que o Senhor, ele vai estar junto com a gente, não importa o que a gente viva, né? Jesus disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. E
esse é um tempo de crescer na palavra, esse é um tempo de conhecer a Deus, esse é um tempo de amadurecer como cristão. Então aproveite. Eu gosto muito de uma passagem que fala de Maria, e quando ela recebia as palavras, ela e José lá, né, os pais de Jesus, eles recebiam as palavras sobre Jesus, as profecias, quando Jesus ainda era criança. A Bíblia diz que Maria guardava essas coisas no seu coração e meditava nelas. Eu busco fazer a mesma coisa. É algo que vai nos dar forças para viver e vencer os momentos difíceis. Uma última coisa que eu quero pontuar é: os sonhos de Deus que se realizam na nossa vida não é somente para nossa alegria e nosso prazer. Óbvio que José ali, ele foi beneficiado com o sonho de Deus se cumprindo na vida dele, mas foi para que ele abençoasse o povo, servisse as pessoas e a família dele. A mesma família que vendeu ele como escravo. Agora, José, ele tá numa posição que ele poderia acabar com eles, mas ele não escolhe se vingar. Ele escolhe abençoar. Ele escolhe cumprir o propósito de Deus na vida dele. Então lembre-se, os lugares que Deus vai te colocar, as coisas que Deus vai colocar na sua mão, influência, seu próprio casamento, sabe? É para que pessoas sejam abençoadas. É para que a obra avance. Quando a gente fala sobre casamento até, sabe? É uma pessoa para você viva o ministério juntos. Vocês se fortalecendo em Deus, vocês servindo outras pessoas, abençoando outras pessoas. Então tenha isso em mente. Aquilo que Deus coloca no seu coração não pode parar em você. Tem que servir de bênção, tem que servir de edificação para as outras pessoas. E aí eu desenhei o Gleidson Santos, né? Ele foi o sorteado desenho dos apoiadores do mês de julho. E aí ele escolheu essa passagem, e aí a gente tá aqui falando sobre sonhos. Eu desenhei ele como um caçador. Essa é uma arte oficial do meu anime que se chama Atos. Se você não conhece, eu vou deixar o card aqui pra você assistir. E aí eu desenhei ele, uma estrela saindo de uma caixa, o Espírito Santo ali junto, e as estrelas, elas representam os sonhos no universo de Atos. Por isso que eu desenhei uma estrela. E o pessoal lá atrás zombando dele e tudo mais, mas justamente como tá nesse desenho, a gente tem que manter os olhos no Senhor e meditando, guardando aquilo que ele colocou nos nossos corações, aquilo que ele nos entregou. E pra você que quer participar também, ser desenhado em uma das artes oficiais do anime, eu vou deixar na descrição, tem a página do anime lá no Catarse. Você pode assinar e apoiar, tem os níveis de apoio. Você recebe várias recompensas em troca, e uma delas é esse sorteio mensal para aqueles que são líderes de esquadrão. Assim você apoia todo esse trabalho e também recebe tudo isso em troca. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse desenho. Eu quero agradecer aos apoiadores, que são o Caleb Aquino, o Felipe da Silva, o Almino Soares, o Gleidson Santos, Richard W. Rutilo e o David. Muito obrigado pelo seu apoio, muito obrigado por apoiar esse trabalho. E é isso, gente. Manda para um amigo que talvez precise ouvir isso, e eu vejo vocês na próxima. Até!